Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que é a base de tudo, né? Como é que o cérebro da gente aprende? Tipo, como ele constrói tudo, desde uma coisa boba como amarrar o cadarço, até aquelas crenças bem profundas que acabam guiando a nossa vida. Para pensar um pouquinho. Absolutamente tudo. Desde amarrar o sapato, como eu falei, até, sei lá, decidir se gostou de um filme. Tudo isso é comportamento aprendido. Mas como é que isso começa? De onde vem? Como é que o cérebro sai do zero, do nada, e de repente domina uma coisa? Pois é, a resposta para isso começa num lugar que, olha, é bem surpreendente. Para a gente entender isso, a melhor imagem é pensar na mente de um bebê, de um recém-nascido, sabe? Imagina um mapa totalmente em branco, sem nenhuma estrada desenhada, nenhuma cidade, nada. É só um território enorme e desconhecido, só esperando para ser preenchido com as experiências da vida. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa exploração de hoje. Nesse mundo do recém-nascido, que é literalmente uma tela em branco. Então vamos lá. Quando um bebê nasce, ele já está funcionando, né? O coração está batendo, ele está respirando, tudo certo. Mas o software dele, sabe? A parte que interage com o mundo está praticamente zerada. Ele não tem comportamentos complexos, não sabe andar, não sabe falar, no comecinho nem sorrir ele sabe, mas ele já vem de fábrica com uma ferramenta. Uma ferramenta de comunicação que é universal e, olha, muito, mas muito eficaz. E é essa primeira ferramenta que dá o pontapé inicial num ciclo de aprendizado que, pasme, a gente vai usar para o resto da vida. E tudo começa com o som que todo mundo conhece bem, o choro. O esquema é de uma simplicidade que chega a ser genial e é super poderoso. Funciona assim. Primeiro vem um estímulo, que é uma necessidade básica, tipo fome, frio, alguma dor. Como o bebê não tem como ir até a geladeira, ele usa a única ferramenta que ele tem na mão, chorar. E aí o que acontece? O mundo responde. Alguém que cuida dele aparece e resolve o problema. E é nesse exato momento que a mágica acontece. Quando a necessidade é atendida, o cérebro do bebê vai lá e, pá, coloca uma bandeirinha positiva naquele comportamento, no choro. É como se ele dissesse: opa, anota aí, essa ação aqui funcionou para resolver esse problema. Guardado. Só que, claro, uma vez só não basta para criar um hábito. Não é tão simples assim. O cérebro, ele é meio desconfiado, ele precisa de confirmação. E é aí que entra uma coisa que a gente pode chamar de uma regra de 3 do cérebro. Assim, não é uma regra matemática cravada, sabe? É mais uma média. Mas a grande maioria dos aprendizados básicos se consolida depois de umas 3 repetições que deram certo. Esse número 3 é super importante na hora de formar um circuito novo no cérebro. E isso vale para tudo, tá? Desde aprender um passo de dança até formar aquela primeira impressão sobre alguém. O raciocínio do cérebro é mais ou menos esse, ó. Na primeira vez que dá certo, ele registra. Legal, funcionou. Aí na segunda vez que a fome aperta, ele pensa: bora tentar de novo aquilo lá que deu bom? E sucesso de novo. Aí na terceira vez, a conexão fica forte pra valer e o cérebro praticamente bate o martelo. Beleza, é isso. O caminho oficial para resolver a fome é esse aqui. Então, aqui está o pulo do gato. Depois dessas repetições, o cérebro não só lembra, ele cria uma conexão física de verdade. Um grupo de neurônios se junta, se organiza e forma um circuito só para essa resposta. O nome técnico para isso? Sinapse. É, literalmente, a fiação elétrica de um novo comportamento. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é que esse mecanismo, esse exatinho que a gente acabou de ver, ele não serve só para o bebê aprender a pedir comida. Nós, adultos, usamos o mesmíssimo processo para criar crenças super complexas e, muitas vezes, crenças que acabam nos limitando. Vamos imaginar uma história aqui. Pensa numa pessoa que come uma coxinha na rodoviária e, putz, passa muito mal. O cérebro já acende o alerta. Coxinha igual a passar mal. Bandeirinha número 1. Aí passam-se anos, numa festa de casamento salgadinho mal conservado, acontece de novo. Segunda bandeirinha. E aí, mais um tempo depois, uma terceira vez, talvez mais leve, numa padaria, pronto. Depois da terceira bandeirinha vermelha, o cérebro faz o quê? Ele generaliza. Ele cria uma sinapse, uma crença que vira uma verdade absoluta, automática. Já não é mais sobre a coxinha da rodoviária ou a do casamento. A nova regra instalada no cérebro da pessoa é: comer coxinha faz mal, ponto final. E o mais impressionante é o poder que essa crença ganha. É tão forte que, a partir daí, a pessoa pode comer uma coxinha maravilhosa, feita na hora, e mesmo assim passar mal.
É a crença que foi instalada que começa a comandar a reação física do corpo. Louco, né? Tá, mas aí fica a pergunta. Se estes caminhos são tão fortes assim, a gente está preso neles para sempre? Já era? E a resposta, felizmente, é não. A questão não é apagar os caminhos antigos, e sim construir novos e melhores. Para a gente sentir isso na pele, vamos fazer uma pequena experiência. É coisa rápida, super simples, mas que vai mostrar direitinho como esses caminhos no cérebro funcionam. Onde quer que a pessoa esteja agora, experimenta fazer o seguinte: cruza os braços do jeito normal, do jeito confortável de sempre. Sente como é automático, né? Nem precisa pensar. Repara qual braço ficou por cima. Guardou? Ok, agora desfaz e inverte. Cruza de novo, mas com o outro braço por cima. E aí, qual foi a sensação? A aposta é a que pareceu estranho, desconfortável. Talvez tenha sido preciso até parar para pensar em como fazer. Sabe por quê? Porque cruzar os braços do jeito de sempre é uma sinapse super forte, um caminho usado milhares de vezes. Já o jeito novo é a tentativa de abrir um caminho diferente. E no começo é sempre esquisito mesmo. E esse exercício simples mostra uma coisa fundamental. Aquele aprendizado antigo, o jeito confortável de cruzar os braços, ele não sumiu. Ele continua lá, firme e forte, como uma estrada asfaltada larga. A mudança só acontece quando a gente, conscientemente, decide começar a construir e a usar uma estrada nova. E é com a repetição que o cérebro vai fortalecendo esse caminho novo. Aquilo que no começo é difícil, que exige que a gente pare para pensar como cruzar os braços do outro jeito, com o tempo vai ficando mais fácil. E uma hora vira tão automático quanto o antigo. A gente está literalmente reforçando a fiação daquela nova sinapse. A melhor analogia para isso é a seguinte: pensa que um comportamento novo é como abrir uma picada no meio da selva, na base do facão. É difícil. Mas se as pessoas começam a passar por ali sempre, a picada vira uma trilha. Depois, uma estradinha de terra. E se o tráfego continuar, aquilo pode virar uma rodovia de 4 pistas, asfaltada, onde tudo flui sem esforço nenhum. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? As nossas reações, os nossos hábitos, as nossas crenças, no fundo, são todas rodovias neurais que a gente foi construindo com o tempo. Então, a pergunta que fica é: quais dessas rodovias estão definindo a nossa vida hoje? E talvez mais importante ainda, que novos caminhos a gente pode começar a construir a partir de agora?